Calúnia. O mal que pode matar a alma e o corpo. Sabe? Há 20 anos atrás, foi contada uma história bastante impactante e verídica. Durante uma reunião em uma associação. Essa história foi compartilhada por várias pessoas. Tudo aconteceu em uma certa ocasião em uma igreja de um lugar no Brasil. Uma jovem pediu permissão para falar ao microfone na frente da congregação. Ela frequentava a igreja há pouco mais de um ano. Pegando o microfone da pessoa que estava encerrando a escola sabatina, ela declarou que precisava compartilhar um pecado seu. Todos na igreja ficaram imóveis, olhando-a enquanto ela prosseguia. Ela afirmou que tinha que contar a todos que era amante do pastor. Imediatamente, a esposa do pastor desmaiou e seus filhos correram para ajudá-la. O pastor, perplexo, tentava entender a situação, questionando a moça se ela tinha enlouquecido. Ela insistia que precisava contar e resolver seu problema, alegando que queria salvar sua alma e a do pastor. O tumulto se instalou na igreja naquele momento. O culto não aconteceu. A esposa do pastor foi levada para fora e o pastor ficou sem saber o que fazer. Ele tentou convencer a todos que era um mal-entendido, mas a moça se manteve firme em seu relato, provocando ainda mais agitação na igreja. A moça foi levada para um pequeno cômodo, seguida pela esposa do pastor, que tentou conversar com ela. Durante a conversa, a moça mencionou detalhes que apenas aquela esposa conhecia. Ela mencionou uma marca específica na genitália do pastor, algo que ninguém mais sabia, pois o pastor e sua esposa haviam se casado sendo virgens. Aquilo fez a esposa acreditar na história imediatamente, pois ninguém mais poderia saber daquilo. A moça também revelou detalhes do corpo do pastor e até mesmo coisas que ele dizia enquanto dormia. Não é preciso dizer que aquele casamento acabou e a igreja toda sofreu as consequências. A reputação do pastor foi manchada e a igreja entrou em crise financeira. Essa história aconteceu há 20 anos, e eu só soube dela quando participei de uma reunião em uma comissão em uma associação. O presidente nos pediu ajuda e orações, pois revelou que, na época, eles retiraram a credencial do pastor baseados nas informações que a moça havia compartilhado. Porém, algumas semanas antes da reunião, o presidente recebeu um pedido de visita de uma senhora idosa e doente de câncer. Ela queria falar com o presidente da igreja adventista, pois estava com um segredo que precisava revelar. Ao chegar à casa da senhora, ela confessou que havia inventado toda a história por ter se apaixonado pelo pastor antigamente. Durante a internação do pastor no hospital para uma cirurgia de apêndice, a senhora entrou no quarto junto com uma enfermeira e observou o corpo do pastor, ouvindo algumas coisas que ele dizia enquanto estava sob efeito da anestesia. Assim, ela pôde inventar detalhes e acabar com a vida do pastor. Com a confissão da senhora, o presidente da igreja foi até o local onde o pastor estava vivendo isolado, levando uma comitiva de membros da igreja. Ali, ele devolveu a credencial ao pastor, informando que descobriram a falsidade da acusação. No entanto, o pastor se recusou a aceitar a credencial de volta, exigindo que sua família, sua reputação e tudo o que havia sido destruído também lhe fossem restituídos. Dias atrás, soube que esse pastor faleceu no mesmo local onde estava vivendo. Quem foi o assassino do pastor? Não foi apenas aquela mulher, mas todas as pessoas que se uniram para espalhar a história. Quando acontece algo desse tipo, muitas pessoas são feridas e sofrem junto. Essa história serve como um alerta: não vale a pena disseminar palavras que tragam o inferno para a vida de alguém. Jesus ama todas as pessoas pecadoras e miseráveis, e Ele oferece muito mais do que isso para nossas vidas. Devemos ocupar nossas mentes com coisas que edifiquem e tragam paz, pensando no bem das pessoas ao nosso redor. Sabe? O ato de espalhar mentiras sobre alguém é desrespeitoso e pode causar dor emocional e psicológica na vítima. É importante ser precavido e tomar medidas preventivas para evitar a propagação de rumores falsos sobre outras pessoas. A calúnia pode prejudicar gravemente a reputação de uma pessoa.
Ela pode causar danos irreparáveis na vida pessoal e profissional de um indivíduo. Mas é importante lembrar que a calúnia não é apenas prejudicial para a pessoa afetada, mas também para a sociedade em geral. Quando falsas acusações são lançadas sobre uma pessoa, prejudicando sua reputação, é a confiança e a integridade da comunidade como um todo que estão em risco. Por isso, é fundamental que todos façam a sua parte para combater a disseminação de boatos e mentiras, não apenas em relação a nós mesmos, mas em relação a todos que conhecemos. Se temos conhecimento de uma calúnia sendo propagada, é nosso dever agir para ajudar a pessoa afetada e impedir que isso se espalhe ainda mais. Todos nós somos responsáveis pela manutenção de um ambiente social honesto e saudável. A calúnia é um crime que pode ter um efeito devastador na vida da vítima. Além dos danos emocionais, a pessoa pode sofrer perdas financeiras e até mesmo perder seu trabalho. A reputação manchada pode afetar sua vida pessoal e profissional por anos. É vital que todos sejam conscientizados sobre a gravidade da difamação e sejam incentivados a denunciar qualquer suspeita de calúnia. A prevenção é a chave para evitar o impacto negativo da propagação de mentiras sobre outras pessoas. Uma simples medida preventiva pode salvar alguém da dor e sofrimento que uma calúnia pode causar. Aqui vai alguns conselhos. Mantenha calma. É compreensível que você possa ficar chateado ou indignado ao ser caluniado, mas é importante manter a calma e evitar uma reação impulsiva. Verifique os fatos. Antes de tomar qualquer ação, verifique os fatos para ter certeza de que a acusação é falsa. Reúna evidências e informações que possam refutar a calúnia. Converse com a pessoa caluniadora. Se você se sentir confortável o suficiente, tente conversar diretamente com a pessoa que está espalhando as falsas acusações. Explique educadamente que as informações são falsas e peça para que parem com a difamação. Mantenha registros. Mantenha registros de todas as evidências relacionadas à calúnia, como mensagens, postagens em redes sociais ou qualquer outra forma de difamação. Isso pode ser útil se você decidir tomar medidas legais posteriormente. Comunique-se com pessoas de confiança, converse com familiares, amigos ou pessoas próximas sobre a situação. Eles podem fornecer apoio emocional, conselhos e ajudar a lidar com a situação. Procure aconselhamento jurídico. Se a calúnia persistir e impactar negativamente sua reputação ou vida pessoal, é recomendável buscar orientação jurídica. Um advogado especializado em difamação pode ajudá-lo a entender quais são as suas opções legais e como proceder. Haja de maneira responsável nas redes sociais. Evite entrar em discussões públicas online ou responder com raiva. Isso pode piorar a situação e aumentar a disseminação da calúnia. Em vez disso, concentre-se em fornecer informações corretas e claras para quem estiver interessado em saber a verdade. Lembre-se de que cada situação é única e requer abordagens diferentes. É importante considerar suas circunstâncias pessoais ao decidir como lidar com a calúnia. Pense nisso. Deus o abençoe muito.